Vamos lá, rapaziada, meu tempo tá acabando, já vai jogar a tal dos Estados Unidos, United States. Então vamos lá, vamos falar do primeiro jogo, né? O United States, que vai ser o primeiro jogo dessa sexta. Primeiro jogo de ontem, República Tcheca e África do Sul, que terminou empatado entre 1-1. Um jogo que superou, não sei se superou a palavra certa, né? Porque não superou, só que superou as minhas expectativas, que eram mais positivas pro lado tchequio e muito mais negativas pro lado da África do Sul. E eu acho que aconteceu completamente o contrário do que eu esperava para esse jogo, né? E não porque a África do Sul tenha feito uma boa atuação, mas porque não jogou e não performou da forma que eu esperava, e o mesmo a gente pode se dizer para República Tcheca. Vamos entender isso? E vamos lá, por incrível que pareça, eu vou começar falando da África do Sul e que, olha só, para África do Sul o empate foi um empate heróico. Para a República Tcheca foi um empate amargo, com gosto de derrota. Né? Primeiro que eu acho que depois disso as duas seleções não têm mais chance de classificação, né? E eu digo isso pela disputa do terceiro, porque pelo segundo isso para mim já é bem óbvio, né? E a África do Sul que manteve o seu estilo, a sua identidade de jogo, coisa que eu vim aqui criticar pra caramba, né? Depois do jogo de estreia contra o México, porque definitivamente não deu certo. E é uma seleção que claramente treina para isso, mas não é preparado o suficiente para jogar com a bola tão no pé e de tão tipo de pé em pé, tá ligado? Não tem jogadores que têm a capacidade de flutuar tanto, de fazer algo diferente, tirar o coelho da cartola e usar e abusar disso por conta de falta de criatividade e de falta de técnica, propriamente dizendo, né? Mas enfim, é uma África do Sul que apostou na mesma identidade e que no começo do jogo não dava certo, porque a Tchequia é uma seleção ultramente física, então acaba que quando você quer jogar com paciência, é difícil você não conseguir explorar os espaços quando o time adversário fecha eles muito bem, coisa que é característica dessa República Tcheca. Então, o que a África do Sul fazia? Rodava a bola no seu campo de defesa de uma forma muito feia, de uma forma muito chata, esperando que a Tchequia viesse pressioná-los em cima. Só que não pressionava. E aí a África do Sul subia um pouquinho e não passava no meio campo. Perdia a bola e aí recuperava e aí tocava de novo e ficava lá rodando a porra da bola e não dava em nada, né? Não criava qualquer tipo de perigo para cima da Tchequia, principalmente depois que tomou o gol com 6 minutos de jogo, né? É uma falha defensiva, tomou gol em mais uma jogada de escanteio, a bola passou pela zaga inexistente da África do Sul e foi um banho de água fria, né? E a Tchequia se fechou. Já tinha o resultado em mãos e não correu atrás, abaixou a linha. O que acho que permitiu a África do Sul aos poucos ir gostando do jogo. Aos poucos mesmo, tá? Demorou muito para entrar no jogo e parecia que ia dar certo. Um jogo que era muito nojento, muito sonolento, um jogo feio, tático, físico e que não dava nada certo para as duas seleções, porque a Tchequia era exatamente o que a Tchequia queria da parte da África do Sul. E, enfim, no final do jogo é com essa tática que eles começam a ganhar e gostar e a cansar o time da República Tcheca e afundar os caras. E eles sempre que chegavam no meio campo buscavam a bola nas costas, então o Mudal, lateral direito, aquele mesmo Kulissou, não vou falar o nome dele daquele jeito, passava todas nas costas, o que é uma vulnerabilidade, né, uma fragilidade imensa dessa seleção tcheca, e foi o que fez eles sofrerem com a Coreia, né? Time rápido, de transição, de lançamento, bola nas costas, porque são zagueiros muito fortes, muito altos, que vão ganhar um para um, só que eles não vão se movimentar. Então, se alguém tiver a capacidade de flutuar, eles vão passar mal. E não é a capacidade da África. Então, eles buscavam lançamentos todas nas costas, né? Coisa que é difícil você acertar no futebol de hoje em dia. E foi numa dessa que eles conseguiram o pênalti, né? Começaram a gostar do jogo, a zaga da Tchequia cansou. Inclusive, a África do Sul parecia ampla, superior, né, no segundo tempo, porque gostou. E no primeiro, teve a bola o tempo inteiro, mas não criou perigo. No segundo, até que sim. Sabe, passou do meio campo e aí parecia que tinha mais volume de jogo. Só que é um volume de jogo muito pouco eficiente. Mas eles conseguem o pênalti de forma merecida e empatam heroicamente o jogo para eles. Mas vamos analisar a República Tcheca. Bom, e o que a gente viu ontem, né, da parte da República Tcheca, acho que foi uma disputa entre transição e controle, né?
Então, quando eles descem, recuam as linhas após abrir o placar, eles jogam a África do Sul contra a parede, contra o tempo, e os convidam a vir bater de frente na fisicalidade, né? E isso acho que foi o que gerou perigo e fez a África do Sul chegar na maioria das vezes. A Tchequia, que mesmo sem bola, dominou a organização do jogo, dominou o volume do jogo, então recuperava a bola com tranquilidade, se é assim que pode se dizer, mas comete um pênalti bobo e quando teve que correr atrás do placar, não aguentou. Cansou porque sofria toda hora com bola nas costas, nas alas, com jogadas de profundidade. E não gostei disso da parte da República Tcheca, né? Eu esperava mais, eu esperava que eles fossem sim para cima, por mais que seja um time de transição, exatamente porque eles iam aí explorar a principal dificuldade desse time da África do Sul. E eles convidaram a África do Sul a subir e a bater na massa, e que no final deu errado com o pênalti, né? E, cara, não estão errados, né? Falta qualidade, falta combatividade também, falta organização. Só que eles se fuderam nisso. Eu acho que se eles subissem um pouco a linha e pressionassem eles em cima, eles conseguiriam fazer um terceiro gol. Sabe? Forçar, ficar com a bola, não deixar a bola com os caras. E aí oferecer um jogo mais nojento, mais físico. Forçar mais o Patrick Schick, colocá-las mais velozes, para você realmente fazer um jogo nojento, de transição rápida, sabe? Mas de forma organizada, para que você pudesse dominar as ações ofensivas também do jogo, quando questão fosse perigo, né? E profundidade, e volume. E não foi isso que eles exploraram, né? Não conseguiram faltas, não conseguiram jogadas de bola parada, exatamente porque se permitiram apanhar. E aí fizeram o gol cedo e se deram como, puta, já fiz a minha obrigação. E na hora que teve que correr atrás, não deu tempo, porque o gol da África do Sul sai com 80 e poucos minutos, né? Então, de certa forma, mereceu, e eu esperava mais esse time da República Tcheca, que eu elogiei muito no primeiro jogo, porque fez uma puta partida e parou no goleiro, né? Não abaixou a linha, não se sabe, diante das suas dificuldades, jogou muito bem. E era um time que, com essa postura tão defensiva e tão física, seria muito chata e seria muito legal de assistir no mata-mata, né? Uma possível surpresa se fosse pro mata-mata. Só que o mais difícil é passar no pontos corridos, que você tem que saber jogar. Nem todo jogo de Copa é um mata-mata, e a República Tcheca não soube lidar com isso, não soube lidar com essa pressão. O Patrick Schick muito mal, muito sumido, furou 2 bolas que poderiam ter resultado em gols. E a desclassificação, entre muitas aspas, das duas seleções é de certa forma merecida, e eu acho que não dá tempo de correr atrás do placar. Fechou? Um forte abracinho.